Aqui é o Sampaio e a gente vai falar um pouquinho sobre geomorfologia. Alguns termos, algumas definições aí sobre o que seria a geomorfologia, o que a geomorfologia engloba. Primeiro, a gente tem que definir o que é a própria geomorfologia. Segundo a Sociedade Britânica de Geomorfologia, é uma ciência preocupada em entender as formas da superfície terrestre e os processos pelos quais se formaram, tanto nos dias atuais quanto no passado. Ou seja, a grande preocupação da geomorfologia é entender as formas e os processos que as geraram. Às vezes as pessoas confundem, né? Acreditam que geomorfologia é algo relacionado à famosa decoreba, mas na verdade, quando você estuda o relevo, que é o objeto de estudo principal da geomorfologia, a gente tem que tentar entender os processos que geraram esse relevo. Isso é o que essa aula busca trazer para vocês. Agora você observa uma imagem do Rio de Janeiro, uma imagem conhecida, né? Vários ambientes aí do Rio de Janeiro, morros, praias. E aquela ideia de que muitos têm, né, de que relevo é simplesmente decorar o nome desses chamados acidentes geográficos, né? Relevo realmente está muito vinculado à ideia de localidades, né? Para você localizar algo, você tem que denominar aquela forma do relevo. Mas a gente está querendo fugir um pouco disso nessa aula, porque a gente quer entender melhor o processo que gerou essas formas. A gente continua ainda no Rio de Janeiro, talvez a forma de relevo mais conhecida do Brasil, no mundo, né? O famoso Pão de Açúcar. Todo mundo já viu isso aqui em algum momento da vida. E o que a gente tem que estudar nessa nossa aula de hoje? A gente tem que entender que isso é uma forma do relevo e que isso foi construído historicamente. Quem construiu isso? As rochas, que são a estrutura dessa forma desse relevo. Com essas rochas você tem esse formato fantástico, né, que foi sendo construído ao decorrer do tempo geológico. O clima, que serviu para fazer a escultura dessa forma. Então, as rochas dão a estrutura, o clima dá a escultura. Foi a ação conjunta de forças endógenas, representadas pela crosta terrestre, e de forças exógenas, representadas pela atmosfera, que geraram esse fenômeno fantástico que é o Pão de Açúcar. São fatores que construíram, são fatores que destruíram esse ambiente para que você conseguisse chegar nessa forma de relevo. Para que a gente possa entender todos esses processos, a gente vai dar ênfase ao quê? As forças endógenas e as forças exógenas que serviram para construir isso. Comecemos pelas forças endógenas. A gente fala, por exemplo, sobre o tectonismo. Nas aulas anteriores a gente comentou um pouco sobre o movimento de placas tectônicas e esse tectonismo ou diastrofismo, simplesmente são sinônimos, é o processo geológico marcado pela movimentação de massas rochosas, construindo ou modificando a estrutura geológica da crosta. É uma boa definição, né? Conforme ocorrem esses movimentos de placas, nós podemos ter um processo chamado orogênese. É a formação de relevo através de interações entre placas que se chocam de forma convergente. Placas que se chocam e enrugam a superfície terrestre, formando os chamados dobramentos. Como, por exemplo, no oeste da América do Sul, onde eu tenho um cinturão orogênico, né? Cinturão da ideia de algo bastante comprido, né? De milhares de quilômetros de extensão, que é a Cordilheira dos Andes. Eu também falo de epirogênese. É um termo antigo, é um termo que está praticamente em desuso, que se refere a movimentos mais lentos, mais suaves da crosta terrestre, de ascensão ou de subsidência. Subsidência é rebaixamento, ascensão é subida, de uma porção mais central da placa. Para você vestibulando, vale a pena saber que existe esse termo, mas ele hoje está em desuso. E por fim, o vulcanismo, que o continente sul-americano está aqui do lado, a gente sabe que existe vulcanismo nas proximidades dos Andes, a gente também sabe que houve vulcanismo na região centro-sul do Brasil, lá no momento do Mesozoico, né, quando se formou aquela camada de basalto, mas é um processo que também tem a ver com o endógeno, né? Também é uma força endógena, né? O surgimento dos vulcões que trazem o magma do manto em direção à crosta terrestre. Existem também os processos
Exógenos. Os processos exógenos que têm a ver com forças que vêm da atmosfera. Em alguns casos, também da biosfera, da hidrosfera. Intemperismo. Alguns chamam de meteorização, é um sinônimo, mas o termo intemperismo é muito mais conhecido. São as intempéries da natureza que atuam sobre as rochas. É um processo ou um conjunto de processos que gera fragmentação de rochas, podendo ser de origem física, química ou biológica. Geralmente a gente fala muito do intemperismo físico e do intemperismo químico. O intemperismo físico que predomina em ambientes mais secos, o intemperismo químico que predomina em ambientes mais úmidos. O intemperismo biológico, segundo alguns, seria quase como uma mistura do físico e do químico, né? Os seres também desfazem as rochas na superfície da Terra. Quando eu falo em intemperismo, eu penso em rochas. E eu penso na desintegração, na degradação, na decomposição das rochas. Observe, isso é uma rocha. Conforme passa o tempo geológico, claro que essa imagem aqui é uma imagem de algo artificial, né? Isso daqui eu peguei de uma mineradora. Mas imagine na natureza uma rocha, ou um pedaço de rocha com essa dimensão, e conforme passa o tempo geológico, ele vai sendo degradado e vai sendo convertido em pedaços menores. E conforme vai passando o tempo geológico e existe a atuação da atmosfera sobre isso, esses pedaços vão ficando menores ainda. Então é isso que é intemperismo, né? É um processo que vai aos poucos destruindo as rochas, ok? Além do intemperismo, existe um outro processo exógeno que a gente tem que citar, que é a erosão. Peguei uma definição relativamente longa aqui, né? Essas 3 definições eu peguei do Serviço Geológico Brasileiro. Então vamos lá. Erosão é o processo de desbaste da superfície terrestre que consiste na retirada e no transporte de material a partir de fragmentos, soluções ou coloides de rochas, solo e ou cobertura vegetal. A erosão pode ser classificada como fluvial, glacial, eólica ou marinha, conforme o agente que causa a erosão. Desbaste significa uma espécie de retirada superficial, como se fosse uma corrosão superficial. Tudo bem, senhores? E por fim, o último processo que a gente cita, sedimentação, que também ocorre, que também acaba gerando relevo, entre aspas, né? Processo de acumulação de detritos em ambientes mais baixos. A deposição dos sedimentos ocorre normalmente em camadas horizontais. Os alunos tendem a confundir muito intemperismo e erosão. É muito comum essa confusão, as pessoas não entendem a diferença entre um e outro. Eu vou mostrar aqui um esquema para representar bem o que são esses 3 processos. Observe a superfície terrestre, uma área de altos e baixos. Conforme vai passando o tempo, a atmosfera vai atuando sobre a superfície dessas rochas. A atmosfera atua com o vento, com a chuva, com a radiação solar. Os seres também atuam. A hidrosfera também atua, que são os rios, que é a água subterrânea, também atua sobre isso. E conforme vai atuando, vai fragmentando as rochas, vai gerando o intemperismo. Eu coloquei aqui como se fosse uma grande faixa amarelada sobre as rochas, aquilo que a gente chama de manto de alteração, em que a atmosfera vai alterando as rochas, destruindo essas rochas, fazendo com que elas se transformem em cascalho, areia, argila. Isso se chama intemperismo. Professor, e a erosão? Vai ser bem sutil a mudança de imagem, mas erosão é isso aqui, ó. Ó, vou voltar à imagem anterior. Intemperismo, erosão. Intemperismo, erosão. Repare no topo do morro o desbaste. Agora dá para entender o que significa desbaste, né? Desbaste é quando isso vira isso. Erosão é retirada e transporte de material da superfície. Professor, mas qual é a diferença de erosão e intemperismo? Erosão é retirada. Intemperismo facilita a retirada. Intemperismo, ao destruir as rochas, faz com que a erosão seja facilitada. Ok? E por fim, a sedimentação. Repare que eu fiz algo esverdeado ali embaixo. São os sedimentos que são desbastados do topo do morro e vão caindo embaixo. Repare que a história da Terra
é basicamente a história de uma tentativa de se planificar os ambientes, né? Diminuiu o que estava em cima, aumentou o que estava embaixo. É claro que a Terra é muito mais dinâmica do que isso, existem também os movimentos de placas que podem fazer com que isso daqui sofra orogênese, epirogênese ou outros processos que podem levantar ou abaixar as coisas. Mas em tese, em lugares, vamos dizer assim, mais estáveis, o que vai acontecer é isso, né? Desbaste nas áreas mais altas, acumulação nas áreas mais baixas. Então agora você fica com o nosso resumo.